Olá, chegou a vez de entrarmos nesse território fascinante da construção de frases. Nós vamos ter a oportunidade de, nesse vídeo e no vídeo seguinte, tratar de duas diretrizes de frase. Lembrando, como sempre, que esse minicurso faz parte de um projeto mais amplo que eu tenho, que é um curso de formação de redatores de linguagem simples. E nesse meu modelo de escrita eu trabalho com 20 diretrizes. Nosso minicurso está vendo só 7. Então, lá no meu modelo do curso de formação, eu trabalho com 6 diretrizes de frase. 6. Aqui a gente vai ver duas. Vamos começar, então, hoje pela diretriz de frase curta. Então, só para relembrar, nosso querido, bom e velho modelo da Comunica Simples, frase curta está dentro desse território das diretrizes de texto, que, por sua vez, fazem parte desse setor, que é o setor do infodesign, design da informação. A gente já viu diretrizes do território da ética, a gente viu a empatia, vimos da parte da estrutura da informação, a gente viu a diretriz de hierarquia e vimos duas diretrizes de palavra, né? Então agora chegou a hora da frase. Bem, uma frase curta. O que é uma frase curta? Diretrizes internacionais recomendam entre 20 e 25 palavras. Não sei se você costuma contar o número de palavras que você escreve numa frase ou, principalmente, o número de palavras que você lê em documentos, em textos, em comunicados, que apresentam algum tipo de dificuldade. Se você não faz isso ainda, eu recomendo super enfaticamente que você passe a fazer. Porque uma das coisas que é importante quando a gente começa a aprender essas diretrizes de linguagem simples e principalmente assimilar essas diretrizes, é a gente prestar atenção em como os textos que nos rodeiam trazem essas questões problemáticas, como, por exemplo, o tamanho das frases. Normalmente as frases são bem maiores do que 20 palavras, 20, 25 palavras. E quando você começa um exercício desse tipo, de fazer frases menores, você vai ver que é necessário o que está escrito aí no slide. Tem que eliminar o que é desnecessário. A partir dessa questão aí da frase curta, eu queria trazer um assunto que não trouxe ainda, mas que é válido para tudo que a gente já viu de diretriz e para o que a gente vai ver a partir de agora, né? Que é uma questão que quando você escreve em linguagem simples, significa que você tem que reescrever, e reescrever, e reescrever. Muitas vezes quem escreve documentos ou quem escreve comunicados, todos nós, né? Porque enfim, todos nós fazemos isso em algum momento, nem que seja um post de rede social. A gente não para muito para pensar porque não dá muito tempo. Então você vai pensando e vai colocando lá. Você está digitando, você vai colocando as coisas, está escrevendo, vai lá. É muito raro você ter a oportunidade de fazer um rascunho. É super raro fazer rascunho. Mesmo com, a, com o computador, com o celular, né? O computador é até mais fácil de apagar o que você escreve do que o celular, né? Mas esse exercício de você formular uma frase, né, que é o que interessa aqui agora pra gente nessa diretriz. Você formula uma frase, aí você escreve lá. A maioria absoluta das vezes a impressão que eu tenho é que a gente acaba lendo muitas vezes é um rascunho. Esses dias eu recebi um comunicado da administradora que administra, a síndica, que administra o meu prédio, é uma empresa. E aí a empresa mandou uma série de normas novas para o prédio. Algumas coisas excepcionais, que iam ser só durante um tempo, e outras questões assim mais para sempre. Me chamou a atenção que uma das coisas que tinha mudado era um negócio, a maneira como a gente tem que jogar fora o lixo reciclado. E o documento foi distribuído e eu vou te falar, todas as vezes que eu abro aqui o lugar onde eu jogo fora o lixo reciclado está lá fora da data certa, porque tem o dia na semana certo lá que você tem que fazer isso. Aí eu fui ver de novo o documento, né? Tinha um problema de hierarquia da informação, que a gente já viu,
essa informação que era informação super importante do dia a dia de todo mundo, né, jogar fora o lixo, estava lá embaixo no documento. E as frases, quando eu fui pegar essa do lixo, por exemplo, nossa, mas era uma frase enorme que não precisava ser daquele tamanho. Podia ser bem menor. O que ocorre, aí também, de novo, a gente esbarra na questão da empatia, né? Porque você tem que empatizar. Claro, tem um monte de coisa naquele comunicado que precisava ser passado. A pessoa que escreveu o comunicado com todo cuidado e muito completo, né? Um relatório praticamente, não era nem um comunicado. Mas a pessoa, ela não se preocupou em fazer frases curtas. Quando você vai dando, sabe quando você vai dando era um relatório impresso, né? Quando você vai dando uma passada de olhos, você vai até cansando, porque o negócio é tão grande, né? E quando a gente está falando de que você deve escrever uma frase curta, significa que você vai ter que reescrever ela. E é isso que eu quero dizer, sabe? Que é esse ponto que eu quero chamar a atenção, que é muito importante a fase do rascunho, porque tem um autor, o William Zinsser, que ele fala uma frase ótima. Ele diz o seguinte: a frase clara nunca é acidental. Isso significa que não é assim, escrevi uma frase clara. Tem um pensamento ali, tem muito tempo, né? Claro, a gente sabe que cada vez mais as empresas, as organizações, os governos têm pouca gente trabalhando, tem pouco tempo para fazer as coisas, e escrever em linguagem simples requer tempo. Só que a gente está falando aqui de uma mudança para até favorecer a empresa, para favorecer o negócio, porque quando as pessoas elas entendem mais rapidamente, uma série de outras questões se resolvem, né? Você desafoga o atendimento presencial, sei lá, agiliza os processos de negócios, enfim, precisa de tempo. E na hora que se faz um programa de linguagem simples, você tem que considerar que vai demorar mais tempo para fazer, mas depois vai ser muito mais ágil, tudo que vem depois. E a mesma coisa, que eu já falei, vou repetir. É muito difícil escrever em linguagem simples. É difícil, é um processo assim que ele requer muita prática. Mas uma vez que você consegue estabelecer aquela comunicação na linguagem simples, você pode ter certeza que todas as etapas depois vão economizar muito tempo. Então vale a pena gastar esse tempo. Mas vamos lá para o exemplo que eu trouxe. Quando passar o exemplo agora, pensa nessa questão do tempo, né? E dá uma olhada nessa questão da frase que eu vou mostrar, como que ela foi jogada, assim, a pessoa foi escrevendo, foi botando as informações todas ali. É um exemplo do mundo real. Esse é o exemplo. É uma frase só. Isso aí é uma frase que estava numa. Sabe aqueles. Quando você pede a conta no restaurante? Aí a conta vem naquela. Tipo assim, um caderninho, né? Que você abre assim, aí tem a conta ali. Esse texto está justamente naquela dobra para informar uma questão sobre a gorjeta. Vou trazer a frase aqui para outra tela. Essa é uma frase que tem 47 palavras. Vou ler aí com você. A gorjeta aqui sugerida, quando efetivamente concedida, é integralmente direcionada para compor a remuneração dos colaboradores responsáveis pelo atendimento, direto e indireto, já perdi o fôlego, de nossos clientes e aos respectivos encargos trabalhistas e sociais, de acordo com a lei número tal e instrumento coletivo específico firmado com o sindicato profissional. É uma frase enorme de 47 palavras, que justifica por que está se cobrando aquela gorjeta ali, para onde é que o dinheiro vai. Não quero nem questionar, assim, a redação dela não, tá? Porque a gente poderia passar uma meia hora discutindo essa frase. Mas eu quero só trazer aqui o número de palavras. A questão que eu pedi para você prestar atenção, para você imaginar, né? Isso aqui não parece que a pessoa estava lá, ai meu Deus, o que eu tenho... O redator, né? A redatora que fez isso. A pessoa que escreveu, ai meu Deus, o que eu tenho que botar? Eu tenho que botar que condição 1, condição 2, condição 3, condição 4, condição 5, condição 6, sei lá quantas tem aí, né? E a pessoa foi jogando, foi jogando, foi jogando, foi jogando, foi jogando, e certamente não teve a oportunidade de fazer uma revisão. Pode ser também que isso seja uma orientação de alguma orientação sindical, isso seja simplesmente um copiar e colar de algum normativo.
muito comum a gente ver isso. Tem os normativos aí em várias áreas da sociedade e a gente, como consumidor ou como cidadão, acaba recebendo direto um texto que assim que estava lá no normativo, lá na lei. Mas enfim, aqui a gente tem essa frase de 47 palavras, né? Difícil de entender. Eu fui fazendo o exercício de, depois você para o vídeo e olha, né, que, com mais cuidado, eu fui fazendo um exercício aqui de vendo o que, que daria para tirar, e de novo, o desnecessário aqui não é o desnecessário, vou tirar essa informação aqui porque ela não serve, não é isso. São palavras que estão colocadas, termos que estão colocados, que podem ser substituídos por outras palavras, ou então coisa que não precisa entrar mesmo. Por exemplo, a gorjeta aqui sugerida, né? Você já está naquele momento que você está recebendo a conta, é lógico que ela está ali sugerida. Você pode perfeitamente falar a gorjeta, né? Então eu fiz aqui uma tentativa de reescrita, uma sugestão de reescrita, que depois também você pode ler e comparar com mais atenção, mas que no final das contas eu peguei aquela frase grande que tinha 47 palavras e dividi em duas frases, uma com 11 e outra com 18 palavras, que me parece fica mais fácil de entender. Acho que a principal mensagem que fica aí, a principal lição que fica dessa questão da diretriz de frase curta é que escrever uma frase, escrever um texto, requer tempo. Claro que para escolher uma palavra também, né? E claro que para você conseguir entrar naquele estado empático também demora um pouquinho de tempo. Ainda que tudo isso que eu estou falando, isso vai, com o tempo, isso vai meio que entrando na sua engrenagem de escrita, né? Mas demora. E quando a gente está falando de construir frases, a gente está falando muitas vezes de precisar reescrever até você chegar num formato que parece ser um formato mais compreensível. Você só vai saber para valer na hora que você fizer uma avaliação, né? Que aí a nossa última diretriz vai ser sobre isso. Mas o recado é esse. E com relação ao tamanho da frase, eu acho que ela, por mais que às vezes é uma coisa assim meio relativa, né? O que é uma frase grande para mim, talvez não seja uma frase grande para você. Mas quando a gente vê a comunidade internacional de Plain Language, a gente vê essa recomendação não, não passar muito de 20, 25 palavras, tem uma questão objetiva aí. Mas agora, quero colocar também um outro aspecto. É claro que uma frase mais curta, que esteja estruturada de uma maneira voltada para a clareza, é melhor do que uma frase longa. Mas a gente sabe que tem várias frases curtas que são difíceis de entender. E às vezes você pode ter assim uma frase que tem 45 palavras, que é mais fácil de entender do que uma frase que tem, sei lá, 18 palavras. Porque o que colabora ou prejudica a compreensão leitora não é o número de palavras, né? Tem uma série de elementos aí. Tem uma série de questões que você tem que prestar atenção. Por isso que lá no curso maior eu falo de 6 aspectos. Quando a gente pega só assim, a palavra, vamos lá, se tiver 20 palavras numa frase, está tudo resolvido. Não, não está não. Não está não. E você pode ter uma frase com 32 palavras que seja boa de ler. Claro que vai depender do suporte onde essa frase está, porque se for, né, se for um papel, ou se for no celular, você tem que dar scroll para ler tudo, né? E aí já entram outras questões, que é aquela questão da dispersão, que é a questão do tempo que todo mundo tem, do padrão de leitura que as pessoas têm, né? Se é uma coisa mais enviesada assim, ou se você vai ler tudo, ou se você só vê o início e depois você desce. Mas a diretriz de frase curta é uma diretriz bem relevante. E no nosso próximo vídeo a gente vai aí para o que está marcado em amarelinho, frase na ordem direta, vai ser a última diretriz aí desse mundo do infodesign, a diretriz número 6, frase direta. Já já!